Olá, vamos falar de análise de balanço para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa aqui para podermos analisar a sua situação econômica e financeira com base no balanço do dia 30 de setembro de 2023. Lembrando mais uma vez que os balanços do dia 31 de dezembro ainda não saíram. A previsão é que a partir agora, do finalzinho de janeiro, durante o mês de fevereiro e começo de março, é que tenhamos aí todas as divulgações dos balanços de todas as empresas. Então, hoje as últimas informações são as de setembro, informações essas que estamos aqui repartindo com vocês. E a empresa que nós vamos analisar hoje é a Demil Varejo Farma, que é uma empresa do setor varejista na parte de medicamentos, que inclusive já teve a sua história retratada aqui no canal, mas não nos custa nada recontar essa história e atualizar as informações até para atender a solicitação dos nossos inscritos. E no caso da Demil, quem sugeriu foi Genis Andrade. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sugestão, um prazer poder lhe atender. E é um prazer poder atender a todos vocês e para tanto é muito fácil. Basta entrar aqui, ó. Canal Silas Degraf, manda sua sugestão, dá um like, faça a inscrição, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Uma das grandes dificuldades que tem sempre é assim, na hora de fazer investimentos, nós vamos ter uma gama, né, uma variedade enorme de empresas que são listadas na Bolsa. E aí a grande dificuldade é, mas qual empresa que nós vamos investir? E aí, naturalmente, que nós precisamos fazer um estudo, empresa por empresa. Então, nós temos que pegar essa empresa, dar uma analisada, ver se os números que ela apresenta e se ela também nos passa uma confiança para podermos fazer investimentos. Lembrando, mais uma vez, que investimentos é algo que nós fazemos para longo prazo. O que se faz ali visando ganho imediato, aí já passa a ser aposta, não é investimentos. Então, o canal Silas Degraf tem muito cuidado nesse sentido aqui, de não criar expectativas e de não criar ilusões de que você vai ficar milionário com a Bolsa. Não é assim. Pode até ser e a gente vai ficar na torcida para que isso aconteça. Mas a ideia de investimentos em ações é construir patrimônio. E esse patrimônio chegar num determinado montante que possa lhe dar uma complementação de renda, possa lhe dar uma qualidade de vida melhor, enfim, vai nesse objetivo aqui. Então, não existe esse negócio de ficar milionário, né? Então, o canal Silas Degraf se propõe justamente a lhe passar a informação correta das empresas para que você possa tomar suas decisões de forma mais acertada possível. Mas vamos só retratar um pouquinho da Demil Varejo Farma. Olha só que história interessante, não nos custa nada recontar essa história até para você entender. Lá em 1961, Manuel Birmarker, vendedor de laboratório ali farmacêutico, né, e aí atendendo ali diversas farmácias e tal, e aí ele percebeu que as farmácias de pequeno porte, espalhadas principalmente pelas periferias, praticamente não tinham um atendimento. E aí surgiu uma ideia na cabeça dele, montar uma pequena distribuidora para atender a essas farmácias que não eram bem atendidas pelos grandes laboratórios ou que eram até ignoradas pelos grandes laboratórios. E aí começa então a ideia de formar uma pequena distribuidora, mas para isso precisava de capital. E o capital de onde que vem? Daí, você tem uma ideia, o que o Manuel teve que fazer? Vender uma geladeira para fazer dinheiro para abrir essa empresa. E ele tinha um casal de cachorrinhos, também acabou vendendo o casal de cachorrinhos para também ter mais um dinheirinho ali para montar sua pequena distribuidora. E essa pequena distribuidora começa com ele e praticamente mais 2 funcionários. E ali começa então o dia a dia de uma pequena distribuidora atendendo as farmácias de periferia, de bairro, e de repente a distribuidora ela começa a crescer. A partir da década de 70 ela passa a ter um crescimento ainda maior, até em função de parcerias que o Manuel começou a estabelecer com os grandes laboratórios, e aí passou a ter também mais competitividade e aí consequentemente foi se expandindo. Já na década de 90, aí ele começa também o processo de aquisição de outras distribuidoras de medicamentos, fazendo com que o grupo começasse a ficar maior, quer dizer, a empresa que depois virou grupo ficasse cada vez maior. A partir do ano 2000, dos anos 2000 ali, para auxiliar ali na condução da empresa, quem entra junto para trabalhar com o pai foi o Sami Birmarker. E aí o Sami passa a ser ali o braço direito do pai e daí na sequência assumindo o controle também das empresas. Já no ano de 2006,
Aí é feito o IPO dessa empresa, que essa empresa toda que nós estamos falando aqui é a distribuidora, que daí tem o nome de Profarma, né? E aí essa distribuidora faz o IPO e com a entrada de mais recursos do IPO, vai expandindo a sua penetração pelo Brasil inteiro, só que para isso precisava de CDs. E aí começa a espalhar CDs pelo Brasil, tanto é que chegou a ter 11, passou já dos 11 centros de distribuição espalhados pelo Brasil. Em 2012, adquire também a Prodite, que é uma empresa voltada para o segmento hospitalar. E aí, já em 2013, aí o que acontece? Bom, tem toda a distribuidora, tem toda uma rede de redes de farmácia pelo Brasil inteiro. O que precisava agora? Verticalizar, abrir o varejo da Profarma. Então, a Profarma passa, a partir desse momento, a comprar redes de farmácias, começando ali pela Drogas Mil, né? Daí na sequência também a Farmalife e a Tamoio. E aí, a partir do momento que compra essas redes de farmácia, aí cria, então, uma empresa chamada D1000, né? E a D1000 passa a ser esse braço da Profarma que atende o setor de varejo. Já no ano de 2016, aí com a criação desse grupo D1000, Varejo Farma, aí na sequência também eles compram mais uma rede de farmácia que é a Drogaria Rosário. Hoje a presença da D1000 está forte, principalmente no Rio de Janeiro e também ali na região sudeste, indo até o Mato Grosso também, mas o forte da D1000 é mais o Rio de Janeiro. Em 2020, aí o que acontece? Aí o desmembramento da D1000 do grupo Profarma e é feito o IPO e a D1000 passa a ter uma vida totalmente própria, claro que com uma ligação bastante profunda com a Profarma, mas hoje toda a parte da D1000, então, é algo que sai de dentro da Profarma e passa a ter uma vida própria voltada para o varejo. Para entendermos hoje como que está a situação da D1000, Varejo Farma, trago para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 21, 22 e do terceiro trimestre de 2023. E através dos números vamos entender o que é a D1000. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da D1000 Varejo Farma S.A., trazendo aqui para vocês desde o ano de 2019 até o presente momento, agora até o dia 30 de setembro de 2023, as últimas informações apresentadas pela empresa. Mas para podermos entender o que é a D1000, vamos começar lá pelo ano de 2019, acompanhar ano a ano tudo que vem acontecendo com a empresa. Em 2019, a empresa registrava em seu ativo, todos os seus bens e direitos, tudo aquilo que fazia parte do seu patrimônio, 1 bilhão e 95 milhões de reais, é o tamanho da D1000. Desse valor aqui, no balanço patrimonial, nós temos aqui uma separação em duas partes. Capital de giro, que é o ativo circulante, e o capital fixo, ou quase fixo, que é o ativo não circulante. Por que quase fixo? Porque tem uma parte que não é fixo, que é o realizável a longo prazo, que são valores a receber num prazo superior a um ano. A maior parte desse ativo não circulante, ela vai estar registrada no intangível. Intangível são os bens de natureza incorpórea, porém com valor econômico. E o que nós temos aqui? Ágil nas aquisições que a empresa veio fazendo ao longo do tempo, também os pontos comerciais entram aqui dentro desse intangível. No imobilizado nós temos o quê? Móveis, utensílios, instalações, computadores, enfim, toda a estrutura física de funcionamento da empresa. Já o capital de giro, ele trata justamente dos recursos que movimentam essa estrutura física. Afinal de contas, de nada adianta ter uma loja se não tiver estoque, de nada adianta ter prateleiras, balcões e etc., se não tem dinheiro para pagar a conta de luz e tudo mais. Então nós temos aqui o capital de giro, que são os recursos que vão fazer girar essa estrutura física. E esse capital de giro, ativo circulante, totalizava lá em 2019 248 milhões de reais. A empresa fechou lá em 2019 com 49 milhões de reais em dinheiro em caixa, banco, aplicação. Já no contas a receber, nós temos aqui 13 milhões de reais. E temos também os estoques com 129 milhões de reais. Então, o total dos estoques da D1000, 129 milhões. Então, aqui forma o capital de giro. Já para o ano de 2020, a empresa aumenta o seu tamanho para 1 bilhão 454 milhões de reais. E nesse ano aqui é o ano do IPO, então ela pula de 1 bilhão e 95 para 1 bilhão 454.
Nesse ano aqui, com a IPO, nós vimos aqui um aumento do capital de giro, que vai para 483 milhões, aumenta o volume de dinheiro em caixa para 206 milhões, o contas a receber também pula para 71 milhões, e os estoques aqui praticamente estáveis em 131 milhões, até por quê? Porque muito do estoque a empresa utiliza justamente o estoque da Profarma, então ela evita de fazer uma formação de estoque para utilizar mais o estoque da Profarma. Já no ano de 2021, nós temos aqui um ativo total de 1 bilhão 470 e o capital de giro recua para 394 milhões com a diminuição do volume de dinheiro em caixa, que fecha agora com 96 milhões. Aumenta um pouquinho aqui o contas a receber para 95 milhões e um pequeno aumento dos estoques de 140 milhões. E aí o que se observa nesse ano? Um aumento de imobilizado, então com a abertura de mais lojas, então aumento imobilizado da empresa. Já em 2022, o patrimônio da empresa permanece estável, 1 bilhão 470. E nesse ano, praticamente, nós não tivemos aqui novos investimentos na empresa, tanto é que o imobilizado fechou em 327 milhões. O que tivemos aqui, uma pequena elevação no capital de giro para 411 milhões, apesar da queda do volume de dinheiro em caixa para 56 milhões, temos um aumento do contas a receber, 134 milhões, e mais um pequeno aumento nos estoques com 155 milhões. Já para setembro de 2023, o patrimônio total fecha agora com 1 bilhão 517 e nesse ano temos aqui um aumento de imobilizado com a abertura de mais lojas e temos aqui um aumento do capital de giro com 452 milhões. Diminui um pouquinho mais o volume de dinheiro em caixa e, em contrapartida, o aumento no contas a receber, que fecha com 155 milhões, e o aumento nos estoques com 176 milhões. Então está aqui o crescimento, né, que a empresa vem apresentando ao longo do tempo, principalmente aqui no aumento do contas a receber e no aumento dos estoques. Já no passivo, que são as origens de recursos que entram no ativo, e as origens de recursos são de dois caminhos. Capital próprio, que é o patrimônio líquido, e capital de terceiros, que é o total do endividamento. E o total do endividamento lá em 2019, 629 milhões de reais, 57,5%. Agora repare que aqui já em 2019 aparece a figura de prejuízos acumulados, que são prejuízos de exercícios anteriores e que ainda não foram amortizados com os lucros gerados pela empresa. Então ela vem carregando um prejuízo acumulado de 167 milhões. Quando ela faz o IPO, o patrimônio líquido aumenta para 836 milhões de reais, porém permanece aqui a figura dos prejuízos acumulados. E o endividamento recua para 618 milhões e passa a ter um peso de 42,5% em relação ao patrimônio total. Já no ano de 2021, 632 milhões de dívida, 43% o peso da dívida. No ano de 2022, 621 milhões, o tamanho da dívida, 42,2%. E agora fecha setembro de 2023 com 656 milhões de dívida, 43,2%. Portanto, depois do IPO, que antes a empresa vinha trabalhando com nível de endividamento mais alto, 57,5%, o endividamento praticamente ele vem estável, 42,5%, 43%, 42,2%, 43,2%, praticamente estável. E a empresa continua carregando os prejuízos acumulados, fechando agora 2023 com 142 milhões ainda de prejuízos acumulados. Lembrando que, enquanto a empresa tiver prejuízos acumulados, ela não pode fazer distribuição de dividendos. Então, para diminuir esse número ou para reverter esse número, já dá para se observar que a viagem ainda será um pouquinho longa. Olhando os resultados produzidos pela empresa, e aí é que entraria o lucro para diminuir esses prejuízos acumulados, o faturamento 1 bilhão 132 lá em 2019, 1 bilhão e 4 em 2020, 1 bilhão 141 em 2021, então repare que todo o período da pandemia o faturamento aqui praticamente não cresceu. Já em 2022 aí o faturamento começa a crescer, 1 bilhão 483 milhões. E agora até setembro acumula 1 bilhão 285, o que nos dá uma previsão de um faturamento próximo de 1 bilhão e 700 para 2023. Mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo, que seria o lucro líquido. Porém, aqui em 2019, entre parênteses, então é um prejuízo de 7 milhões e 400. Em 2020, aí ela para de ter prejuízo e já começa a ter um lucro, 123 mil reais. Então, só o fato de parar de ter prejuízo já passou a ser um bom sinal. Em 2021, aí ela tem um pequeno lucro, 1 milhão 979 mil reais.
Em 2022, mesmo com o crescimento do faturamento, o lucro foi de R$ 11.355.000. E esse ano até setembro acumula 12 milhões de lucro, o que nos dá uma projeção de pelo menos 16 milhões de lucro para 2023. Então você veja que os lucros ainda bastante modestos, mas apesar que para quem vinha trabalhando com prejuízo, só o fato de começar a ter lucro já é um bom sinal. Os custos 69,8, 67,7, 67,5, 67,9, 68,2, ele vem aqui mantendo uma estabilidade nesse custo aqui. A despesa 32, 31, 32, 29, 29, a empresa vem fazendo um esforço aqui na redução da sua despesa operacional e graças a essa redução na despesa operacional é que a empresa começa agora a ter um lucro. Porém, ainda precisa de mais, né, para melhorar as margens, já que as margens eram 0, 0,2, 0,8, 0,9, vem tentando, né, melhorar as margens gradativamente. Olhando agora a situação financeira da Ademil, nesse quadro que eu trago para vocês, nós temos ali dois gráficos, a liquidez geral, capacidade de pagamento do curto, médio e longo prazo, que sai com 46 centavos, sobe para 94 centavos, no IPO recua para 83, aí vai para 87 centavos e agora 88 centavos praticamente estável. Para cada R$1 de dívida que viesse no curto, médio e longo prazo, a Ademil dispõe de 88 centavos, quer dizer, ela não tem recurso para fazer frente a todo o seu endividamento, mas como parte da dívida é de longo prazo, então nós vamos olhar o gráfico ao lado, que é a liquidez corrente, que é o dia a dia, e aí a gente vai ver se a empresa passa por aperto financeiro ou não. E o índice sai com 0,74, sobe para 1,52, cai para 1,10, sobe para 1,20, praticamente se mantém estável agora em 2023 com 1,19. Para cada R$1 de dívida que viesse no dia a dia, a Ademil dispõe de R$1,19, quer dizer, o que ela tem, paga as dívidas. Não é uma folga financeira, mas enfim, já tem capacidade de pagar suas dívidas sem problemas financeiros nenhum. Já no quadro que eu apresento agora, que é o endividamento, onde nós vamos ver o total e o comportamento da dívida da empresa, ele sai com 57,5%, no IPO cai para 42,5% e aí ele vem numa estabilidade com 43%, 42,2% e agora esse ano com 43,2%. De tudo que a Ademil tem no seu patrimônio, ela deve 43,2%. Nesse quadro aqui temos agora os índices de rentabilidade, a começar pela margem líquida, que acabamos de ver ali na DRE, quanto que a empresa ganha em relação àquilo que ela vende, aquilo que ela gera de receita. Então imagine que a farmácia, para vender, tem o custo do medicamento que ela tem que pagar, tem a despesa, o aluguel, salário, luz, água, etc., que ela tem que pagar. Tem a despesa financeira que ela tem que pagar e tem os impostos que ela também tem que pagar. E quanto sobra, lá em 2019, dava um furo lá de 0,6%. Então ela perdia 0,6%, 0,7% de tudo aquilo que ela vendia. Em 2020, aí praticamente zerou, 0,01% de margem. 0,17% de margem em 2021, 0,8% em 2022 e 0,9% agora em 2023 até setembro. No gráfico do meio é a rentabilidade do ativo, quanto que a empresa ganha em relação a tudo aquilo que ela investe. Perdia lá em 2019 0,7%. No ano de 2020 praticamente zerou, 0,01%. No ano de 2021, 0,13% de rentabilidade do ativo e em 2022, 0,8%. Rentabilidade do PL, que é o terceiro gráfico, que é o ganho dos acionistas. Quanto que os acionistas estão ganhando por ter as ações da Ademil. No ano de 2019, perderam 1,6%. No ano de 2020, praticamente zero. No ano de 2021, 0,2% foi o ganho do acionista. Em 2022, 1,3%. Então, ao ter as ações da Ademil durante o ano inteiro, ao final do ano, os acionistas tiveram ganho de 1,3% em decorrência dos lucros gerados pela empresa. E ao falarmos em acionistas, nesse quadro aqui nós temos também alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Ademil vale patrimonialmente R$ 17,03. Porém, o valor de mercado para você comprar essa ação você vai pagar R$ 6,00. Vejam que o valor de mercado dela está bem abaixo daquilo que ela vale patrimonialmente, o que nos dá um PVP de 0,35, quer dizer, as ações da Ademil são vendidas com deságio de 65%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, 30 centavos, o que dá uma rentabilidade para o acionista, com base no valor de mercado, de 5%.
Dividendos por ação não tem, porque como nós citamos há pouco, enquanto tiver a figura dos prejuízos acumulados, a empresa não pode distribuir dividendos. Relação preço/lucro 20, quer dizer, ao comprar as ações da Ademil, os acionistas vão levar 20 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Free float, 37,62% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e o tag along é de 100%. Isso quer dizer que se a Ademil for vendida, há uma garantia que os minoritários irão receber o mesmo valor que for pago aos majoritários. Aproveito também, trago esse gráfico para vocês, desde o IPO, como que vem se comportando o valor das ações da Ademil. Lá no ano de 2020, quando foi feito o IPO, as ações foram comercializadas a R$ 12,75. E aí, quando entra 2021, aí as ações elas entram num processo de queda. Tanto é que quando começa 2022, as ações cotadas na faixa de R$ 4,10. Durante 2022, até o começo de 2023, elas vieram oscilando entre 4,10, 4,80, não passando desse valor. Em 2023, ela começa ali numa pequena queda, caindo abaixo dos R$ 4,00 até R$ 3,40, e aí começa uma pequena reação. Ela volta para a faixa dos R$ 4,80, R$ 4,90, e agora em 2024 tenta mais uma reação e já passa a trabalhar no patamar superior, ali entre R$ 5,90, R$ 6,10, enfim, culminando com uma cotação na faixa de R$ 6,00 no dia da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações da Ademil tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Ademil Varejo Farma S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, Ademil Varejo Farma. Agora você já conhece o que é a Ademil. A Ademil que inclusive lá no ano de 2020, quando faz o IPO, até havia ali dentro dos prospectos da empresa, até praticamente uma promessa de crescimento com a IPO, impulsionar o crescimento com a abertura de mais lojas, e se for o caso também compra de outras redes, etc. E tal. E aí esse planejamento todo ele acabou sendo ofuscado, tanto ali pela pandemia, principalmente 2020, foi quando do IPO, e aí mais 2021, então a pandemia acabou até atrapalhando um pouco todo o planejamento da Ademil, e agora, de acordo com declarações da própria empresa, há uma expectativa de que volte agora o processo de abertura de lojas, e não só na região sudeste, mas que possa também ir para outros estados do Brasil. Então vamos continuar acompanhando aí, torcendo aí para que a Ademil encontre seu caminho, que possa crescer, até porque cada empresa que surge é uma empresa que ela gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento. O que nós mais queremos é que as nossas empresas gerem oportunidade para todo mundo. E para quem investe em ações, que as ações se valorizem, elas para se valorizarem, precisa que a empresa seja lucrativa, que a empresa cresça para que as suas ações também possam se valorizar e, consequentemente, quem investiu nessas empresas possa também ter o seu retorno. E o canal Silas vai mostrando para vocês aqui, passo a passo, tudo o que vem acontecendo nas empresas, para você sempre tomar as decisões melhores, tomar as decisões conscientes, reduzindo riscos e ampliando as possibilidades de retorno para construir o seu patrimônio. Patrimônio esse que lá na frente vai lhe proporcionar uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.